Boa noite, meus amigos. Boa noite. Satisfação imensa poder voltar aqui hoje. Que nem o Ricardo disse aí, né, Ricardo? Hoje é o nosso segundo encontro aqui desta série. Agora, antes de começar, eu queria dizer para a Fernanda, né? Alguém me disse aqui, Fernanda, que você é desbravadora, verdade? Você sabia que eu sou diretor do Clube Desbravador da minha igreja? Sou sim. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando você estava aqui cantando, eu lembrei da minha filha, que também é desbravadora lá do clube, porque quando ela veio aqui comigo na outra série que eu fiz, ela cantou essa música que você cantou, né? Agora, ela é corajosa, viu? E eu vou dizer para você que você também é corajosa. E os meus desbravadores lá, nem todos eles teriam a coragem que você teve de vir aqui à frente e cantar. Por isso eu quero agradecer você pela mensagem. E eu tenho certeza que todos que estão aqui ficaram felizes com você. É verdade? Está vendo? A manifestação da igreja para você. Hoje nós vamos aí dar sequência aos nossos estudos. Na semana passada nós estudamos aqui a parábola das 10 virgens, não é? E nós vimos que aquilo que faz a diferença realmente na vida de uma pessoa, o que diferencia aquele que vai estar salvo daquele que não vai estar salvo, é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. É aquele que tem um relacionamento íntimo e vivo com o Espírito Santo através do estudo da Palavra de Deus, da oração, vivendo a mensagem que professa todos os dias da sua vida. Hoje nós vamos dar sequência e nós vamos estudar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Esse assunto sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não é tão proeminente assim na Bíblia. Se você pegar todo o Antigo Testamento, você vai ver que ali existem apenas 88 citações sobre o Espírito Santo. Ele é mencionado diretamente apenas 88 vezes. E se você for ver, não é muito, é pouco até. Quando comparado com o Novo Testamento, onde ele é muito mais mencionado, são poucas as menções sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. E dos 39 livros que compõem o Antigo Testamento, o Espírito Santo é mencionado em mais da metade deles, mas em 16 desses livros ele não é citado. Em 16 livros do Antigo Testamento não existe nenhuma citação direta sobre o Espírito Santo de Deus, embora nós podemos perceber a presença dele e a atuação dele em todos os livros e também nesses 16. Um exemplo de um livro onde o Espírito Santo não é mencionado, o livro do profeta Daniel. Não há nenhuma menção sobre o Espírito Santo nele. No livro do profeta Jeremias também não há. Mas nós podemos perceber, nós podemos sentir, nós podemos ver a atuação do Espírito Santo mesmo nesses livros do profeta Daniel, do profeta Jeremias. E como é que eu sei disso? Como é que eu percebo que realmente o Espírito Santo está lá? Quando você vem estudando sobre a atuação, sobre a obra do Espírito Santo, desde os primeiros livros ali de Moisés, o Pentateuco, não é, que nós chamamos, os 5 primeiros livros da Bíblia, até o momento em que aparece na história o rei Davi, a gente percebe um padrão de como o Espírito Santo é apresentado. O Espírito Santo em todo esse período, desde ali os 5 primeiros livros até quando aparece ali o rei Davi, ele é apresentado como um ser pessoal, mas que vem com um poder sobrenatural, um poder invasor e capacitador. O Espírito Santo vem como um ser pessoal, mas com um poder invasor que invade o ser humano não para amedrontá-lo, mas para capacitá-lo. Moisés é um exemplo. Moisés, ele foi chamado por Deus e ele foi levado diante do faraó junto com seu irmão Arão. E lá o que aconteceu com ele? Ele foi capacitado de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. Sansão é outro exemplo. Sansão, ele foi invadido de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus, que o capacitou com uma força tremenda, extraordinária, para derrotar o exército dos filisteus. Então, até este momento, o Espírito Santo é apresentado desta maneira. Um ser pessoal, mas que vem com um poder sobrenatural, um espírito invasor e capacitador. Ele vai capacitar o ser humano a cumprir a vontade de Deus. Mas quando nós chegamos ali agora no profeta Samuel, e Samuel, ele foi um dos últimos juízes,
nós percebemos ali que há uma mudança agora nesse padrão. O Espírito Santo, ele muda agora a maneira de ele atuar e ele amplia, além de ser um espírito invasor, que vem com um poder sobrenatural, que invade o ser humano para capacitá-lo, ele também agora passa a se comunicar com o ser humano. Agora há uma comunicação, proposições são ali relatadas, há uma conversa entre o Espírito Santo e o ser humano. O Espírito Santo, ele alia, ele soma a sua maneira de ser apresentado ali como um espírito invasor, sobrenatural, que capacita. Agora ele também se comunica e aparece então agora a inspiração profética. A partir desse momento, o Espírito Santo também é apresentado na Bíblia como um espírito de profecia. E existem muitos aspectos que nós poderíamos estudar aqui sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, mas nós não temos tempo de estudar sobre todos eles. Por isso, eu escolhi este para estudar com vocês nessa noite. Nós vamos hoje estudar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, onde ele é apresentado como o espírito de profecia. E nós vamos fazer isso sobre duas perspectivas. Eu quero, primeiramente, que você compreenda o que é o espírito de profecia, o que é o Espírito Santo como um comunicador da vontade de Deus. E também, depois, eu quero que você entenda a sua importância. Por que isso é importante para nós hoje? Qual é o significado disso para nós hoje? Mas para isso, primeiro você e eu precisamos compreender bem o que é um profeta. Para você, o que é um profeta? Eu tive a curiosidade de ir lá no dicionário da Aurélio, para eu ver ali o que é que o mundo acha que é um profeta. E sabe o que é que estava escrito lá no dicionário? O que é um profeta, Ricardo? O dicionário diz assim: profeta é aquele que prediz o futuro. Isso, na visão do mundo, é um profeta. Agora eu pergunto para você que está aqui hoje: isso é um profeta segundo o que diz a palavra de Deus? O que é que a Bíblia apresenta sobre isso? O que é um profeta? O que é uma profecia? Será que profecia é exatamente isso que a gente entende? Uma predição do futuro? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Bem, vamos ver, mas não sem antes você fechar os seus olhos aí. Vamos falar com Deus antes de abrirmos a sua palavra. Santo Deus, nosso eterno Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na sua casa nessa noite, para estudarmos sobre o Santo Espírito, Senhor Deus. Hoje, de tudo aquilo que poderíamos estudar sobre ele no Antigo Testamento, vamos estudar aquilo que eu entendi durante esses estudos, Pai, que seja o mais relevante e o mais importante para nós hoje, que é o Espírito de profecia. Por isso te peço, Pai, em nome de Jesus, que este Espírito, o mesmo que inspirou os profetas bíblicos, que ele possa vir aqui esta noite, nos iluminar a compreendermos aquilo que ele nos revelou na sua palavra. Perdoe os nossos pecados, não permita que nada, Senhor Deus, atrapalhe a comunicação do céu conosco. É o que eu te peço e agradeço, e eu faço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então, livro de Números, capítulo 12. Nós vamos ler ali um texto que eu tenho certeza que você sabe de cor. Números, capítulo 12. Esse verso não vai aparecer ali no telão, você tem que ler aí comigo na sua Bíblia. Números, capítulo 12, eu quero ler com você agora o versículo 6. Números 12, verso 6, e a palavra de Deus diz assim: então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então perceba que o conceito bíblico de profeta, segundo este texto que nós lemos aqui de Números, capítulo 12, versículo 6, ele é bem diferente do conceito que o mundo tem. Profeta, segundo a Bíblia, não é aquele que prediz o futuro, mas profeta, segundo a Bíblia, é aquele a quem Deus se revela. O que é que diz o texto bíblico? Olha, se há entre vocês um profeta, então eu, o Senhor, apareço a ele, eu, o Senhor, me revelo a ele.
Profeta não é aquele que prediz o futuro, profeta é aquele a quem Deus se revela, aquele a quem Deus revela a sua vontade. E o profeta agora, ele vai receber isso de Deus. E a gente pode perceber isso nitidamente, né, quando a gente entende o significado dessa palavrinha que é traduzida aqui por profeta. Ele vai receber de Deus e ele vai absorver esse conteúdo, e quando Deus determinar, da maneira como Deus determinar, para quem Deus determinar, então ele agora revela essa mensagem. A palavra bíblica que aparece aqui traduzida por profeta é a palavra Nabi. E o que é que significa Nabi? A palavra hebraica Nabi. Nabi significa porta-voz. Esse é o significado da palavra Nabi. O profeta nada mais é do que um porta-voz de Deus. Quando um profeta fala, é como que o próprio Deus estivesse falando. Porque, você veja, quando um presidente, por exemplo, envia um porta-voz, aquilo que o porta-voz fala é como se o presidente estivesse falando, não é isso? É exatamente isso. O profeta, quando fala, quando ele é um profeta de Deus, é como se o próprio Deus estivesse falando. Por isso nós dissemos que o profeta, ele é a boca de Deus. Quando um profeta fala, é como se o Senhor estivesse falando. Agora, a função do profeta, você pode perceber por esse texto aqui e pelo significado dessa palavra, que ela é muito mais ampla do que apenas prever o futuro. Isso também faz parte da função de um profeta, dentre as suas atribuições. Mas não é nem a mais importante, nem de longe. Entre as funções de um profeta, aquelas que eu classifico como sendo as mais importantes, estão o ensino, a repreensão, a correção, a admoestação, a exortação. É como que se Deus mostrasse o seu caminho ao seu povo. E aí, geralmente, o que é que nós fazemos? Deus diz assim, olha, você anda por aqui, nós acabamos em algum momento desviando para a esquerda ou para a direita. Então agora o profeta de Deus vem, e ele exorta, ele admoesta, ele corrige, ele repreende, ele mostra o caminho certo, para que o povo de Deus ande na linha, naquela linha que Deus traçou para o seu povo. Então, se eu pudesse resumir em uma frase, o que seria muito simples, mas eu vou tentar. Se eu pudesse resumir em uma frase, qual é por que Deus levanta seus profetas na terra? Eu diria que é com um único objetivo: proteger o seu povo das armadilhas que o inimigo coloca no caminho. Proteger o seu povo para que ele esteja sempre de acordo com a vontade de Deus, andando de acordo com o que diz o Senhor. Por isso que Moisés é dito ser um grande profeta. Agora, me responda aí, qual foi a predição que Moisés fez? Qual foi a previsão do futuro que Moisés fez? Nenhuma. Mas Moisés foi um grande profeta, porque ele conduziu o povo de Deus de acordo com a vontade de Deus. João Batista é um exemplo extraordinário disso. Qual foi a revelação do futuro que João Batista fez? No entanto, Jesus disse, olha, de nascido de mulher não tem profeta maior do que João Batista. Por quê? Porque a função principal do profeta não é prever o futuro. A função principal de um profeta é guiar o povo de Deus de acordo com a vontade de Deus. E era exatamente isso que João fazia. João, quando apresentava a vontade de Deus, ele chamava o pecado pelo nome. Ele exortava as pessoas a mudarem de vida, a viverem uma vida correta de acordo com os ensinos de Deus. Por isso Jesus diz que ele é um grande profeta, mas ele não fez nenhuma previsão do futuro. Outra coisa que nós precisamos compreender também é que existe uma diferença entre predição e profecia. Não é a mesma coisa, mas são coisas completamente diferentes. Porque a predição, meus irmãos, ela segue uma sequência de causa e efeito. Como assim? Os meteorologistas, por exemplo, não preveem o tempo. Como é que eles fazem? Eles têm lá uma determinada temperatura aliada ali com alguma condição atmosférica, e aí eles sabem que o resultado disso vai ser o quê? Ou vai chover, ou vai sair sol, ou vai esquentar, ou vai esfriar. Isso é uma predição. Segue uma sequência de causa e efeito, mas nós percebemos uma coisa aqui: nem sempre acontece desse jeito, não é verdade? Porque às vezes falam que vai chover e você vai lá fora, está um sol de 40 graus. Às vezes fala que vai fazer calor, você sai de casa sem blusa, chega no meio do dia, você está congelando o frio. É uma coisa que segue uma sequência de causa e efeito, mas nem sempre se cumpre. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Claro, irmão, fica à vontade. Eu vou dar um outro exemplo aqui para você.
É como um jogo de futebol, não é? Você tem um time muito forte que vai jogar com um time muito fraco. E aí, o que é que os comentaristas dizem? Vou dar um exemplo recente. Por favor, hein? Só um exemplo. De ontem. Quem foi que falou aí? Acertou. Ontem nós tínhamos lá um time muito forte, que ia jogar com um time muito fraco. O Corinthians, o primeiro colocado aí do campeonato, né? Está lá na frente disparado. Foi jogar com o último colocado lanterna. E se você ouvisse as previsões dos comentaristas esportivos, todos eles diziam a mesma coisa. O que é que eles diziam? O Corinthians vai ganhar o jogo. E era lógico. Um time que só vem ganhando, vai jogar com outro que só vem perdendo, o que é que acontece? O vai ganhar, o outro vai perder. E o que aconteceu? Ele perdeu. E na linguagem do futebol nós dizemos que deu o quê? Deu zebra. Isso é a profecia. A profecia é a zebra. É aquilo que ninguém consegue saber. A profecia é algo que só Deus sabe, que só Deus conhece. Qual é o único que podia imaginar que o Corinthians ia perder aquele jogo? É a zebra. Isso é a profecia. É um pré-conhecimento das coisas que só Deus sabe. A profecia de Daniel capítulo 2, por exemplo, é um bom exemplo para a gente usar aqui. Você tem ali, já tinham passado 2 grandes impérios mundiais sobre a terra. Egito, depois a Síria, e agora vem o quê? Babilônia, Medopérsia, Grécia, e aí você chega em Roma. Se fossem perguntar para nós, olha, o que vai acontecer depois disso? Uma predição, vai vir outro reino. Você tem uma sequência de reinos sucedendo um ao outro. Depois de Roma, virá outro reino. Mas o que é que Deus apresenta na profecia? Apresenta agora um reino dividido. Roma se dividindo em 10 reinos. A formação da Europa. Percebe? Foge do padrão. É algo fora do padrão. Somente Deus é que tem pré-conhecimento disso. Então essa é a diferença entre predição e profecia. Predição segue uma sequência lógica de causa e efeito, pode acontecer ou não. Profecia é um pré-conhecimento que só Deus é quem tem, ninguém mais sabe. E o texto aqui de Números ainda diz que Deus revela esse pré-conhecimento que Ele tem aos seus profetas através de sonhos e visões. O profeta tem sonhos, o profeta tem visões, Deus revela a ele, Deus se revela a ele, revela a ele a sua vontade, ele absorve aquilo, ele recebe aquilo, e agora no momento determinado, quando Deus disser, para quem Deus disser, então ele vai e revela aquilo, a vontade de Deus. Outra coisa muito importante, que a gente precisa entender aqui sobre esse texto. Aqui, o Senhor diz assim, olha, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão falo a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Perceba que não adianta uma pessoa levantar aí e dizer assim, olha, eu quero ser um profeta, eu vou ser um profeta. Não, ninguém escolhe ser um profeta. Deus é quem escolhe os profetas. É claro que a pessoa, quando é escolhida por Deus, Deus respeita a sua vontade, ela pode aceitar o chamado ou não. Eu hoje, mais à frente, vou falar de 2 homens que foram chamados por Deus e rejeitaram o chamado. A pessoa tem o direito de aceitar o chamado ou não, mas é Deus quem escolhe, Deus é quem chama. Não adianta eu vir aqui agora, olha, eu sou um profeta. Não, eu não posso escolher isso. Deus é quem escolhe os seus profetas, Deus é quem chama os seus profetas. Agora, hoje, no mundo em que nós vivemos, e quando a gente olha aí para o mundo religioso especialmente, o que é que nós vemos? Nós vemos muitas pessoas que dizem ser o quê? Profetas. Muitos dizem ter o espírito de profecia. Muitos dizem receber sonhos, visões e revelações de Deus. E eu pergunto para você, como é que você e eu vamos saber se realmente o Espírito Santo está se comunicando com essa pessoa ou não? Como é que eu e você vamos saber se essa pessoa realmente tem o Espírito de profecia, o Espírito Santo que vem como um comunicador, um revelador da palavra de Deus, da vontade de Deus para a pessoa? Então o segredo, meus irmãos, o segredo está nesse texto que eu vou mostrar para você agora. Você pode ir agora lá em 1 Samuel, capítulo 3. Você pode acompanhar o texto aí na sua Bíblia ou você pode acompanhar no telão aqui, porque eu vou projetar o texto. 1 Samuel capítulo 3, o que é que a palavra de Deus diz?
Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. O que é que esse texto está dizendo para nós? Ele está dizendo o seguinte, que desde Dan até Berseba, não havia dúvidas no reino de Israel que Samuel estava confirmado como o quê? Como um profeta do Senhor. Veja, de Dan até Berseba, de uma ponta a outra do reino, não havia a menor sombra de dúvidas que Samuel era o quê? Um profeta. E como é que as pessoas tinham tanta certeza assim que Samuel era um profeta? Qual foi a revelação do futuro que Samuel fez? Como que as pessoas tinham certeza que Samuel era um profeta? O texto está dizendo, porque por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. E olha lá em cima, o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras caíram por terra. Por quê? Porque aquilo que Samuel falava era o quê? A palavra do Senhor. Samuel estava conhecido em todo o reino como um profeta, porque o Senhor era com ele, e nada do que Samuel disse caiu no chão. Nada do que Samuel disse caiu por terra. Por quê? Porque aquilo que Samuel dizia era o quê? A palavra do Senhor. E agora então, o que é que acontece? Agora então, surge a escola dos profetas. Agora nós temos o Espírito Santo como um comunicador. Samuel então estabelece na história a escola dos profetas. A partir desse momento, meus irmãos, surge em Israel uma linhagem de profetas, uma escola de profetas, para guiar o povo, para proteger o povo, para conduzir o povo pelos caminhos de Deus. E isso aqui é algo muito importante para que você e eu entendamos como é que o Espírito Santo se manifesta e para a gente poder entender o que é que está acontecendo aí no mundo religioso hoje, nessas religiões todas aí que existem. Porque quando a gente estuda sobre esse assunto aqui, nós percebemos uma coisa. Existem duas palavrinhas aqui que nunca se separam. Nunca. Quais são essas palavras? Elas estão aqui, as duas. Quais são elas? A primeira é essa, ruar. E o que é que significa ruar? Quem sabe? Quem sabe? Não sabe? Ruar é Espírito Santo. Aonde você encontrar na Bíblia Espírito, se referindo ao Espírito Santo, ou Espírito do Senhor, ou Espírito da verdade, ou Espírito de Jesus, essa é a palavra ruar. Ruar é Espírito Santo. E a outra palavrinha qual é? Essa daqui, que se escreve Dabar, mas se pronuncia Davar. Davar. Eu sei que é Davar não porque eu fiz curso de hebraico, mas porque quando eu quero pronunciar alguma palavra assim, para eu não errar, eu converso com um pastor amigo, né? E eu falei, pastor, como é que pronuncia isso aqui? Por isso que eu sei que se escreve Dabar, mas se pronuncia Davar. Se ruar é Espírito Santo, o que é que significa Davar? Quem sabe? Davar é isso aqui, ó. Palavra de Deus. Ruar, Espírito Santo. E aonde você encontra lá palavra, se referindo à palavra de Deus, saiba que está ali a Davar. E isso tem um significado muito importante. Sabe o que é que isso significa? Onde está o Espírito Santo, está a palavra de Deus. É um binômio inseparável. Ruar e Davar não se separam nunca. Você pode estudar toda a poesia hebraica do Antigo Testamento, você vai ver que eles não se separam. Onde aparece o ruar, aparece a Davar. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para você. O primeiro deles está aqui, olha, 1 Samuel capítulo 15, verso 26. O texto bíblico diz assim: porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra. E aí eu coloquei em colchetes aqui, para você saber que essa palavrinha aqui é Davar, do Senhor. Já ele te rejeitou a ti para que não sejas rei sobre Israel. Veja, Saul rejeitou a Davar. Como consequência, o que é que aconteceu? O Senhor o rejeitou também. E esse texto aqui faz uma ligação com 1 Samuel capítulo 16, verso 14. O que foi que aconteceu com Saul após ele ter rejeitado a Davar?
o que é que o Espírito Ruach do Senhor fez? Se retirou dele. Percebe? Ruach e Davar é um binômio inseparável. Onde está o Espírito Santo, está a palavra de Deus. E onde a Davar é rejeitado, o que é que o Espírito Santo faz? Ele se retira. Olha outro exemplo aqui. 2 Samuel, capítulo 23, verso 2. O Espírito, Ruach do Senhor, fala por meu intermédio, e a sua Davar, a sua palavra está na minha língua. Percebe? Aonde está o Espírito Santo, está a palavra de Deus. E você pode ver isso em todo o Antigo Testamento. Aonde está o Ruach, está a Davar. E aonde a Davar é rejeitada, o Espírito Santo se retira. Por que é importante você saber isso? Porque hoje, meus amigos, o que é que essas igrejas estão ensinando por aí? Elas estão ensinando algo que se chama teologia do encontro. Você sabe o que é a teologia do encontro? Você sabe. Você só não sabe que tem esse nome. Mas você sabe sim o que é teologia do encontro. Eles ensinam que quando existe um encontro do Espírito Santo com a pessoa, a pessoa, existe agora ali uma interação, ela vai ter sentimentos, ela vai ter sensações, ela pode até entrar em êxtase, mas não há nenhuma comunicação. Nenhuma comunicação. Quando a pessoa volta desse êxtase, desse suposto encontro com o Espírito Santo, ela agora vai escrever alguma coisa, mas o que ela escreve não é algo que lhe foi comunicado, é fruto do que ela sentiu, da experiência que ela passou. E eu disse que você conhece isso, e você conhece. Você sabe o que é teologia do encontro? É o que você vê hoje, por exemplo, nas igrejas pentecostais, o dom de línguas. Nada mais é do que teologia do encontro. A pessoa diz ter um encontro ali com o Espírito Santo, mas não há nenhuma troca de comunicação, não há nenhuma troca de ideias, o Espírito Santo não comunica nada para a pessoa. Ela tem ali sentimentos, sensações, emoções. E agora então, aquilo que ela sentiu é aquilo que vai pautar a sua conduta. Não há uma troca de informação. O Espírito Santo não revela nada à pessoa. Mas acontece que não é isso que a palavra de Deus diz. E isto não é verdade. Não é verdade, porque nós estamos vendo, sempre que alguém se encontra com Deus, o que acontece? Há um conteúdo, há uma mensagem que é transmitida. Veja Adão e Eva, por exemplo, no Jardim do Éden. Adão e Eva estavam lá, e a palavra de Deus diz que o Senhor os visitava na viração do dia, não é verdade? E o que é que acontecia ali? Havia proposições, havia conteúdo, havia comunicação. Olha, Adão e Eva, vem aqui. Dê uma olhada aqui nesse jardim, olha. Todas essas árvores aqui vocês podem comer, inclusive essa aqui que é a árvore da vida. Mas essa outra aqui, essa daqui vocês não comam, que vai ter a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem dessa árvore, o que é que vai acontecer? Vocês vão morrer. Houve comunicação? Houve troca de informação? Houve conteúdo. E agora então fala-se para Adão e Eva sobre o mal, sobre a existência de um inimigo que viria, e Deus ordena a Adão: olha, você não vai só cultivar o jardim, você também vai guardar o jardim, você vai proteger desse intruso. Percebe? Quando há um encontro entre Deus e o homem, há uma interação. O Espírito Santo é assim. Ele é ligado com a palavra de Deus, ele comunica proposições, ele traz um conteúdo, ele revela a vontade de Deus. Queridos, é por isso que nós nunca abrimos a Bíblia sem fazer uma oração antes, pedindo a iluminação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus só é o que é, a palavra de Deus só transforma vidas como transforma pela presença, pela obra, pela personalidade do Espírito Santo. Os dois vão sempre juntos. Ninguém pode conhecer a vontade de Deus, ninguém pode fazer a vontade de Deus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém anda nos caminhos do Senhor se não for pela atuação do Espírito Santo. Agora, hoje, infelizmente, não é isso que acontece. Porque hoje, se você for ver só no mundo cristão, existem mais de 40 mil denominações cristãs. Todas elas têm a Bíblia. Todas elas dizem ser cheias do quê? Do Ruach. Todas dizem assim. Mas o que é que elas estão fazendo? O que é que elas estão fazendo? Elas estão fazendo algo que é impossível. Elas estão separando o Ruach da Davar. Quando elas dizem assim: olha, o Velho Testamento foi abolido. Quando elas dizem assim: olha, o dia de guarda não é o sábado, o dia de guarda é o domingo.
e vão ensinando essas coisas que não estão em harmonia com aquilo que o Espírito de profecia revelou aqui na Bíblia Sagrada. Estão separando o Ruá da Davar, e isso é impossível, porque Ruá e Davar é um binômio inseparável. Onde está o Espírito Santo está a vontade de Deus. Em outras palavras, resumindo para vocês entenderem, eu quero que vocês compreendam o seguinte: não tem como alguém dizer que é cheio do Espírito Santo, não tem como alguém dizer que é profeta, não tem como alguém dizer que tem o Espírito de profecia, se não é um tremendo conhecedor, pregador e praticante da palavra de Deus. Por isso que você vê hoje nessas igrejas é um falso avivamento, porque não é produzido pelo Espírito do Senhor, porque lá a Davar é rejeitada, e aonde a Davar é rejeitada, o que é que acontece com o Espírito Santo? Ele se retira. Percebem? Vocês estão entendendo a importância de se conhecer sobre isso, a importância de se compreender esse assunto? O que essas igrejas estão fazendo? Pentecostalismo, neopentecostalismo, carismatismo, nada mais do que isso, teologia do encontro. Não há uma comunicação da vontade de Deus ao seu povo. E agora, muitos começam então a abrir a palavra de Deus de uma maneira muito estranha, e tentam explicar na Bíblia de outra forma, modificando aquilo que o Espírito Santo comunicou, aquilo que o Espírito Santo revelou, dizendo que ele mudou. Mas isso não está correto, porque o Espírito Santo muda. Eu pergunto, Deus muda? Deus não muda. Outros dizem agora assim: olha, a Bíblia ela não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí para eles a Bíblia é como um pinhão. Você já viu um pinhão? Como é que faz para comer um pinhão? Dá trabalho, né? Tem que fazer o quê, mano? Você tira toda aquela casca ali, ó, todo aquele negócio, e aí só o que sobra você come. E eles dizem que a Bíblia é isso, um pinhão, porque você tira toda a casca, tudo aquilo que não presta, e aí só aquele cerne ali, aquele miolinho ali que é a palavra de Deus. Estão ensinando assim. Veja os espíritas, por exemplo. Para os espíritas tudo é metafórico. Tudo na palavra de Deus é metafórico. Você interpreta e você tira lições para a sua vida. A verdade não é absoluta, a verdade é relativa. Você vai ler aquilo e aquilo para você é de um jeito, para o outro é de outro jeito. Tudo é metafórico, não existe mais uma verdade absoluta. Vocês estão entendendo o que é que está acontecendo? Isso se chama reinterpretação. Estão reinterpretando a palavra de Deus. Eles ainda dizem que a Bíblia não é, mas ela se transforma na palavra de Deus. E como que ela se transforma? Se eu li e sei interpretar, é a palavra de Deus. Se eu li e não sei interpretar, não é a palavra de Deus. Se eu li e não me tocou, não é a palavra de Deus. Se eu li e me tocou, é a palavra de Deus, né? E aí agora, o que é que acontece, né? O que é que muitos fazem? Você já viu isso aqui, ó? Eu tenho certeza que aqui nessa igreja ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas tem alguns que fazem assim, ó. Deus falou comigo. Já viu isso? Sabe o que é isso? Espiritismo puro, na sua essência. Não é assim que Deus fala com você. E aí alguns ficam assim, né? Ah não, isso aqui não serve. Ah não, isso aqui não quero. Não. Ah, agora sim. Agora Deus falou comigo. Percebe? Isso é o que as igrejas estão ensinando. Estão separando o Ruá do Davar. Abrem a Bíblia agora em qualquer página e acham se serve para ele é a palavra de Deus, se não serve não é. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? O que é que diz lá em 2 Timóteo 3,16? Lá diz assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada, toda ela, e não somente uma parte dela. Por que ensinam desse jeito então? São falsos profetas. Se dizem ser batizados com o Espírito Santo, mas não têm o conhecimento correto, não ensinam de maneira correta, não ensinam conforme a Bíblia ensina. Porque, meus irmãos, quando um profeta é verdadeiro, quando ele tem realmente o Espírito de profecia, e o Espírito de profecia não é uma pessoa, mas o Espírito de profecia é o Espírito Santo que enche aquela pessoa do conhecimento, da vontade revelada de Deus. Quando realmente é um profeta verdadeiro, Ruá e Davar estão juntos. Esse é um padrão, inclusive nos seus escritos. Eu vou mostrar um escrito aqui para você. Eu vou ler aqui no livro, eu trouxe o livro O Desejado de Todas as Nações. Eu vou ler aqui no livro, mas eu vou colocar o texto lá para você acompanhar, mas eu vou ler do livro.
e depois eu vou para lá. Veja como é o padrão do escrito de um profeta realmente que tem o espírito de profecia. Por intermédio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro expelindo da alma. É pelo Espírito de verdade operando pela palavra de Deus que Cristo submete a si seu povo escolhido. Descrevendo aos discípulos a obra oficial do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar-lhes a alegria e esperança que lhe animavam o próprio coração. Livro Desejado de Todas as Nações, página 671. Veja como é o padrão de um escrito, de um profeta bíblico, quando é cheio do espírito de profecia. O que é que diz aqui? Por intermédio das... E o que é a Escritura? Da vara. O Espírito Santo, e o que é o Espírito Santo? O ar. Fala a mente, grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expelindo da alma. É pelo ar, operando pela palavra de Deus, da vara, que Cristo submete a si seu povo escolhido. Percebe? Prestem atenção nisso aqui, ó. Seu povo escolhido. Você já vai entender isso aqui. Descrevendo aos discípulos o que? A obra oficial do Espírito Santo. Jesus procurou inspirar-lhes alegria e esperança que lhe animavam no próprio coração. Qual é a obra oficial do Espírito Santo, meus irmãos? Está aqui, ó. É a da vara. Porque onde está o ruá, tem que estar o quê? A da vara. Esse é um escrito de um profeta cheio do Espírito de profecia. Até mesmo nos seus escritos você percebe o mesmo padrão que a Bíblia segue. Em todo o Antigo Testamento você encontra onde está o ruá, está a da vara, e aqui também. Onde está o ruá, está a da vara. Onde está o Espírito Santo, está a palavra de Deus. Por isso que eu não tenho a mínima, a menor sombra de dúvidas de que a senhora White realmente foi uma pessoa inspirada pelo Espírito Santo. Porque em todos os seus escritos, em toda a sua vida, você percebe este padrão. Onde está o ruá, está a da vara, está a palavra de Deus. Agora, indo já, me encaminhando aqui, não é, para o final da mensagem de hoje, eu quero que você faça um raciocínio aqui comigo. Quando nós chegamos ali no livro do Apocalipse, no capítulo 10, o que é que está acontecendo ali? Ali João tem a visão de um anjo, ele vem e ele tem na mão um livrinho. E o livrinho está aberto. E agora então, João pede o livro e o anjo dá o livro a ele. E o que é que o anjo ordena que ele faça? Que ele coma o livro. E ele come o livro. E na sua boca, como era o gosto? Doce. Mas quando chegou no estômago, ficou como o quê? Amargo. Ao que é que isso está se referindo? Isso, o Ricardo disse aqui, ó, ao grande desapontamento de 1844. Se você estudar lá no capítulo 12 do profeta Daniel, você vai ver que lá Daniel recebe uma ordem para selar o livro, e o livro estaria selado até quando? Até o tempo do fim. Mas lá em Daniel 12 diz que no tempo do fim, muitos esquadriariam aquele livro e o saber se multiplicaria. Foi o que aconteceu, né? Aquele homem sincero, que eu não sei porque aqui no Brasil ele se chama Guilherme, se o nome dele é William. Você consegue entender isso aí, Ricardo? Dizem aí que transliterando o William do inglês para o português vira Guilherme. Eu não sei porquê, mas o nome dele é William Miller. E ele então esquadrinhou o livro e decifrou aquela profecia. E a mensagem da volta de Jesus era doce como mel. Mas quando passou a data, a garganta era a data. Quando passou a data e o livro chegou no estômago, o que é que aconteceu com aquela doce esperança? Uma decepção tremenda, tremenda. Agora, depois disso, se eu não me engano, se a minha memória não me trair, verso 6, eu acho. O que é que diz aí? Depois que isso acontecesse, o que é que diz a palavra de Deus? É necessário que profetizes novamente. Verso 11. É necessário que profetizes novamente a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Deus está dizendo, olha, depois que houver essa grande decepção, o que é que vai acontecer? É necessário que
profetizes novamente. Outra vez, depois de muitos e muitos séculos, o Espírito Santo atuaria novamente como espírito de profecia. Deus escolheria alguém na terra e revelaria a essa pessoa a sua vontade. Novamente teríamos o espírito de profecia. Agora, Satanás sabia disso. E o que é que Satanás fez? Antes que chegasse esse tempo, ele levantou muitos e muitos e muitos falsos profetas na terra, que enganaram as pessoas. E naquela época não se podia nem sequer ouvir essa palavra, profeta. Estava em descrédito. Tanto é que Deus escolheu quem para ser profeta? Quem Deus escolheu? Quem? Não estou ouvindo. Estão com medo de errar? Deus chamou um homem chamado William Foy. Um homem que era um estudante batista, estava estudando para ser pastor. E esse homem rejeitou o chamado. Sabe por quê? Porque ele teve medo, porque a palavra profeta estava em descrédito e porque ele era negro. Teve medo do preconceito. Depois Deus chamou outro homem chamado Rasenfoss, que também rejeitou o chamado. E agora então Deus escolhe entre todos os seres humanos o mais improvável de todos, uma jovem que nem capacidade de raciocínio direito não tinha, né? Uma jovem de 17 anos chamada Ellen Harmon. Depois casou com um pastor chamado Tiago White, se tornou então Ellen White, e ela aceita o chamado, e ela agora começa a profetizar, né? Por isso, meus amigos, que quando você estuda sobre a vida e sobre a obra da senhora White, você percebe que durante 70 anos ela recebeu sonhos e visões de Deus. Mas os primeiros 30 anos do seu ministério, todos os sonhos e visões foram em público e durante o dia. Porque Deus precisou de 30 anos daquela mulher sendo examinada para que não houvesse mais a menor sombra de dúvidas que realmente ela era cheia do Espírito Santo. Tamanho o estrago que Satanás fez naquela época. 30 anos sendo examinada exaustivamente durante as suas visões, para que não houvesse mais dúvidas, né? Por isso ela teve as suas visões em público. Mas agora, quando nós vamos mais à frente, chegando aqui mais no nosso tempo, mais nos dias em que estamos vivendo, nós agora nos deparamos com a profecia de Joel, capítulo 2. Não vou falar sobre essa profecia hoje. Nós vamos estudar essa profecia de Joel 2 no nosso último encontro. No último domingo que eu estive aqui, nós vamos estudar sobre Joel capítulo 2. Mas lá a Bíblia diz que nos últimos dias, o que é que aconteceria com os jovens, com os idosos, com todos os filhos de Deus? Sonhos, visões e profecias. Se você prestar atenção, Deus não está dizendo aqui que vai levantar profetas na terra. Deus não está falando aqui de ofício de profeta. Deus está falando apenas de sonhos, visões e profecias, não de profetas. Todos os sonhos, visões e profecias que a palavra de Deus se refere a esse período que nós estamos vivendo, serão sonhos e visões de cunho evangelístico. Deus não tem nenhuma nova verdade a revelar a nós, mas num momento crucial da história, onde nós teremos que terminar pelo poder do Espírito Santo a pregação do Evangelho, o que é que Deus faz? O que são essas profecias que Deus vai dar? Lembra que eu disse no começo? Profecia não é predição. Profecia é um pré-conhecimento que só Deus tem. O que é que Deus vai fazer? Deus vai dividir com você esse pré-conhecimento que Ele tem daquelas pessoas que são sinceras e que estão esperando a verdade para aceitá-la. Ele vai mostrar para você para quem você vai pregar, quando você vai pregar e onde você vai pregar. Não significa que os outros não serão alcançados, não vão ouvir a mensagem, não, todos vão ouvir, mas de uma maneira especial Deus vai direcionar os seus filhos para essas pessoas, aquelas que Ele sabe que vai aceitar a verdade, assim como foi no passado. Veja Filipe, por exemplo, ele não recebeu uma visita ali do Espírito Santo, e o Espírito Santo não mandou ele em tal lugar, e lá não estava lá o eunuco estudando a palavra de Deus, não compreendia, ele ensinou, ele foi batizado. Assim como Deus fez com Pedro. Pedro era um judeu, jamais entraria na casa de um gentil, então Deus dá a ele aquela visão do lençol com os animais, para ele entender que ele não podia considerar nenhum ser humano imundo
para que ele fosse aonde? Pregar para quem? Para Cornélio. Assim como Paulo e Timóteo, que estavam querendo ir para um lugar, não é? Para a Ásia, aí o Espírito Santo não permitiu e disse a eles: olha, vocês vão para Macedônia. Assim como Deus fez no passado, da mesma maneira Ele vai fazer nos nossos dias. Não é ofício de profeta, mas é um pré-conhecimento que somente Deus tem daquelas pessoas sinceras que estão sedentas por conhecer a verdade, para que você vá até elas e assim a obra da pregação do Evangelho termine e Jesus volte. Mas o que foi que Satanás fez? Satanás aqui, ele cometeu um equívoco, mas que no final, de alguma maneira, ele acabou tirando proveito disso. Ele achou que Deus levantaria profetas nos últimos dias na terra, e ele sabe que a igreja verdadeira de Deus na terra, ela tem que ter o quê? O dom de profecia, está escrito lá no Apocalipse capítulo 10. Então agora o que é que ele faz? Ele levanta muitos e muitos e muitos profetas na terra, em todas as igrejas. E isso contribuiu para que algo muito triste acontecesse. Isso contribuiu para que esse assunto do Espírito de Profecia se tornasse um tabu. Não lá fora, mas sabe aonde? Aqui dentro. Dentro desta igreja. O assunto do Espírito de Profecia hoje é um tabu. Por quê? Por causa dos muitos falsos profetas que Satanás levantou neste mundo. Alguns anos atrás, eu conheci um casal, e eles eram pentecostais, e eles estavam numa igreja pentecostal que tinha lá esses profetas, né? Não sei se em algum momento eu já contei essa história aqui, não me lembro, mas eu vou contar de novo. E o rapaz lá, ele era um caminhoneiro, né? Um caminhoneiro, e ele foi uma vez para o Amazonas lá, e estava lá com a calça toda suja, e lá um calor de 40 e tantos graus, um sol insuportável. E aí ele falou assim: preciso lavar essa calça, está muito suja. E aí sabe o que ele lembrou? Que ele tinha uma bermuda lá, embaixo do banco do caminhão. Então ele levantou o banco do caminhão, pegou a bermuda, foi lá, colocou, lavou a calça, pendurou no sol, em 10 minutos estava seca, tirou a bermuda e pôs a calça. Sabe por que o desespero de tirar rápido a bermuda? Porque lá na igreja dele ensinava que não podia usar bermuda. Ensinava também que não podia ir na praia, porque a besta ia sair do mar, entende? E ele não podia usar a bermuda. Lá não estava voado, porque a Davar lá era rejeitada. E aí quando ele voltou naquela igreja, sabe o que aconteceu? Lá na frente, ó, o pastor estava lá, aqui na frente assim, e ele estava sentado lá no último banco, e ele falou o nome dele e disse: levanta aí, vem aqui. E ele veio. E quando ele chegou aqui na frente, o pastor falou assim: ó, nunca mais você faz isso que você fez, tá? Se você usar bermuda de novo, você não vai entrar mais aqui. Vocês acreditam? Pois foi o que aconteceu. E aí agora o Marcelo vai lá dar estudo para eles, não é? E o Marcelo vai mostrando que esses são o quê? Falsos profetas. Até o momento em que chegou qual estudo? Dom de profecia. E para essa família acreditar que existia um profeta verdadeiro, precisei fazer 54 estudos com eles sobre isso. Um ano estudando para conseguirem compreender a diferença entre um falso profeta e um profeta verdadeiro. Esse estrago que Satanás fez cria um tabu, mas não é lá fora, porque lá fora as pessoas acreditam nisso. Quando chegam aqui e veem que são enganadas, que são falsos profetas, agora isso cria um bloqueio para o dom de profecia verdadeiro. Infelizmente, meus irmãos, muitos hoje dentro dessa igreja não acreditam mais no dom de profecia. E isso é um perigo tremendo, um perigo enorme. E eu já vou mostrar para você qual é esse perigo. E eu vou fazer isso te fazendo uma pergunta. Me diga uma coisa. Qual é a relação que você acha que existe entre a Bíblia e o espírito de profecia? Qual é a relação que você acha que existe entre a Bíblia e o espírito de profecia? A Bíblia é uma luz maior. Então, eu tenho que colocar assim, certo? A Bíblia acima do espírito de profecia, não é isso, Ricardo? Está certo isso?
Claro que está. Na questão do uso, sim. Porque a Bíblia, o que ela é? Ela é a revelação geral de Deus, é para todas as pessoas. Mas o dom de profecia, nos dias em que estamos vivendo, ela é o quê? É uma revelação para todas as pessoas? Ela é para quem? É uma revelação especial de Deus para o seu povo. Então, na questão do uso está certo. A Bíblia está acima do dom de profecia. Mas eu pergunto, e na questão da inspiração? Será que eu tenho que deixar assim? Ou será que eu tenho que colocar assim? O que é que você acha? O que é que você acha? Como é que é na questão da inspiração? Você quer ver uma coisa? Vamos lá no livro do Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, eu vou ler para você aqui o versículo 3. O que é que diz aí? Direi às minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quem são essas duas testemunhas? Responda, não tenha medo. Antigo e Novo Testamento, não é? A senhora White inclusive diz isso nos seus escritos, que essas duas testemunhas são Antigo Testamento e Novo Testamento. Agora, vem um pouquinho mais para baixo aqui, no verso 6. O que é que diz aí o verso 6? Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizaram. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quem foi que feriu a terra com flagelos tantas vezes quanto quis, quando esteve aqui nessa terra? Quem foi? Pode falar outro irmão. Moisés. Quem foi que fechou o céu para que não chovesse nos dias em que profetizou? Elias. Moisés e Elias. Eles são as duas testemunhas, mas não eles em pessoa. Isso aqui é uma linguagem simbólica. Moisés aqui está representando o quê? Moisés representando a lei de Deus, os 10 mandamentos e o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Elias representando o quê? O espírito de profecia, o testemunho dos profetas. Esse é um binômio, lei e profetas. Você encontra isso em toda a Bíblia. O que é que diz a palavra de Deus? A lei e ao testemunho. Está se referindo ao quê? A lei, os livros de Moisés, e ao testemunho, os escritos dos profetas. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, não há luz neles. O que é que Jesus disse quando esteve aqui? Não pense que eu vim mudar o quê? Só a lei, ele disse? A lei e os profetas. Por que a lei e os profetas? Porque a lei e os profetas, como um todo, representam o quê? A Davar, a palavra de Deus. E não há diferença entre a lei e os profetas. Por quê? Porque tanto a lei, que são os 5 primeiros livros de Moisés, como os escritos dos profetas, todos os outros livros que você tem aqui na Bíblia, todos eles foram inspirados por quem? Pelo Espírito de profecia. O Espírito Santo como um comunicador, como um revelador da vontade de Deus, da palavra de Deus. Então percebe que não existe diferença entre a lei e os profetas na questão da inspiração? Não existe diferença. O que o Espírito Santo inspira aqui, meus amigos, não é mais verdade do que ele inspira ali. Ele não fala mais verdade aqui, menos verdade aqui. Não fala. Veja, a senhora White diz que as duas testemunhas são Antigo Testamento e Novo Testamento, e ela está certa. Porque isso se refere à palavra de Deus como um todo. Profetizaram durante 1260 anos sobre a vontade de Deus. Agora, João, quando recebeu a visão do Apocalipse, João, quando recebeu isso aqui, ele tinha em mente Antigo Testamento e Velho Testamento? Claro que não. Essa divisão somos nós que fazemos. Para eles não havia essa divisão. Para eles era o quê? Lei e profetas. Antigo Testamento e Novo Testamento está aqui na nossa cabeça. Mas para João não era Antigo Testamento e Novo Testamento. Para ele era lei e profetas. Tudo como revelação de Deus, espírito de profecia. Por isso eu digo para vocês, amigos, está certo, sim, colocarmos aqui na questão do uso, porque a Bíblia é geral para todos, mas o espírito de profecia não. Mas na questão da inspiração não existe diferença.
Bíblia e Espírito de profecia estão em igualdade, porque o Espírito de profecia que atuou aqui é o mesmo Espírito de profecia que atuou aqui. Quando a senhora White diz que os seus escritos são uma luz menor que conduz para uma luz maior, ela não está errada, ela está certa. Assim como, se eu disser para vocês hoje que Bíblia e Espírito de profecia são luzes menores, que conduzem a uma luz maior. E quem é essa luz maior? Jesus Cristo. Percebe? Percebe? Não tem diferença na questão da inspiração do que está escrito aqui para o que está escrito aqui. Não há diferença. Ambos estão no mesmo patamar. Na próxima semana, nós vamos mudar o foco. Nós vamos agora estudar sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. E vocês vão ver que no Novo Testamento, como é que ele é apresentado? Espírito de Jesus. Vocês vão ver o que é que significa isso. Mas hoje ainda quero que você pense um pouco mais nessa questão aqui, da inspiração. Vamos lá, um texto bem conhecido de vocês. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Eu vou projetar aqui a parte final do verso. O que é que diz? Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor vosso Deus e estarei seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O que foi que aconteceu com os judeus no passado? Deus enviava os seus profetas, um a um. E o que é que eles faziam com os profetas? Matavam. Até que Jesus veio. E o que é que eles fizeram com Jesus? Mataram. E eles foram rejeitados por Deus como seu povo escolhido, não para serem salvos, mas para levar a mensagem de Deus às outras nações, porque eles rejeitaram os profetas. E qual foi o marco? Aquilo que pôs um ponto final a esse povo como povo escolhido? A morte de Estevão. O que é que eles fizeram com Estevão? Apedrejaram quem? Um profeta de Deus em visão. Apedrejaram um profeta de Deus que estava cheio do espírito de profecia, tendo uma revelação de Jesus Cristo. Esse foi o marco que fez com que esse povo perdesse o direito de ser o povo escolhido de Deus nessa terra. E eu fico triste. Eles rejeitaram o espírito de profecia. Eles rejeitaram o testemunho de Jesus. E sabe por que eu fico triste? Porque infelizmente muitos hoje estão fazendo a mesma coisa. Muitos hoje estão rejeitando o testemunho de Jesus. Muitos hoje estão rejeitando o dom de profecia até mesmo dentro desta igreja. Porque quantas e quantas vezes eu tenho ouvido, olha, isso aí são só conselhos. Isso aí é coisa do passado. Não serve mais para nós hoje, é ultrapassado. Quantas e quantas vezes eu já ouvi pregadores que vêm ao púlpito e se referem de uma maneira qualquer a isso, olha, a velhinha lá disse. Quantos hoje, infelizmente, estão rejeitando o dom de profecia? E sabe qual é o resultado? O que é que diz o texto aqui? Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você olhar, por exemplo, a situação da igreja na Europa, o que é que está acontecendo com a igreja na Europa? Está o quê? Está falindo. Por quê? Porque rejeitam o dom de profecia. Se você vê qual é a situação da igreja na América do Norte, o que é que está acontecendo lá? Lá, associações, uniões inteiras estão se rebelando, estão se separando da igreja. E qual é o motivo? Estão rejeitando o dom de profecia. Credes no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Você e eu, meus irmãos, podemos, a exemplo dos judeus, rejeitar um profeta de Deus hoje e perdermos o direito de ser o povo escolhido de Deus na terra para levar a mensagem que Deus nos dá. E assim como eles, nós também podemos ser rejeitados, porque onde a da vara é rejeitada, o Espírito Santo se retira. Foi assim com Saul. Ele rejeitou a da vara, e a parte da vara que ele rejeitou
foram o testemunho dos profetas. E o que aconteceu com ele? O Espírito Santo se retirou dele. Não adiantava mais. Não havia mais volta. Porque o Espírito Santo se retira quando a Davar é rejeitada, porque ambos andam sempre juntos. Esse é o apelo para você hoje. Esse é o apelo de Deus, não meu, mas é o apelo de Deus para você hoje. Está aqui: credes no Senhor vosso Deus e estarei seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. E o que é que você vai escolher? Nós não podemos mais continuar dessa maneira, rejeitando aquilo que o Senhor nos deu como um bem precioso, uma revelação especial de Deus para você, para que você saiba exatamente qual é o caminho que Deus deseja que você ande. Que nessa noite você possa fazer um firme propósito com Deus, que você possa crer nele, para que você esteja seguro, e que você possa crer nos seus profetas, porque aqui não é mais verdade do que aqui. E então você vai prosperar, não ficar rico, não ter uma casa maior, não ter dinheiro, mas o que é que você vai encontrar? O que é essa prosperidade que Deus promete aqui? É a sua salvação e o privilégio de ser usado por Deus na obra da pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe. Apocalipse 12:17, João falando sobre os filhos de Deus, ele diz que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Já no capítulo 19, no verso 10, ele diz que os filhos de Deus são esses aqui, ó. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Que você possa manter o testemunho de Jesus na sua vida. Você possa crer na palavra de Deus como um todo, para que você prospere, para que você encontre salvação. Ricardo, você começou orando, termina orando para a gente também, por favor. Grande Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque de uma maneira maravilhosa o Senhor falou ao nosso coração nesta noite. Nós fazemos parte do teu povo, do povo remanescente que se caracteriza por guardar os teus mandamentos e crer no Espírito de profecia que é o testemunho de Jesus. Portanto, Senhor, nos ajude a, como está escrito na tua palavra, no segundo livro de Crônicas 20, verso 20, crer no Senhor e estar seguro na mensagem dos teus profetas. Possamos aceitar, possamos valorizar e que possamos praticar os ensinamentos que o Senhor nos tem dado através dos conselhos proféticos. Esta é a nossa oração e é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém.